agora aqui uma propaganda de um hospital de Porto Alegre que está anunciando consultoria para empresas ou serviços não médicos, não hospitalares. E fica claro que a estratégia aqui é a seguinte: você faz IgG, discrimina quem já teve a infecção ou não, ou quem estaria imune ou não, e o colega que faz a propaganda aqui, eu estava abrindo na tela aqui no outro computador, ele anuncia um produto absolutamente completo e moderno para retorno seguro à vida normal. Tu que tem estudado bastante teste sorológico, é assim mesmo, não? Não, a não ser que ele tenha feito a pesquisa que descobriu o anticorpo neutralizante e acompanhado os pacientes ao longo do tempo e feito estudo, assim, não, a gente não tem, é uma doença que surgiu agora e que a OMS diz, o CDC diz, aqui no Reino Unido diz, todo mundo diz que a presença do anticorpo não necessariamente significa imunidade e não deve ser utilizado como critério de retorno seguro ao trabalho. Isso está escrito nessas palavras em tudo quanto é site de médico ou de organização de saúde pelo mundo. E no Brasil isso se insiste, não só essa empresa, esse hospital, até no site da Anvisa, tá? No documento de regulamentação dos testes sorológicos no país, ele diz: esse exame não pode ser utilizado para o retorno ao trabalho. E daí o próximo parágrafo, sem brincadeira, eu tenho uma empresa de construção civil e quero fazer o teste nos meus funcionários. Posso realizá-lo? E a resposta é: não, contrate uma empresa de saúde para realizar por você. Então, assim, a gente vive num momento onde recomendação científica parece não importar de forma alguma. A questão dos testes sorológicos são muitas. Tem a questão de que, se o teste estiver correto, não sabemos se você está imune. Além disso, cada teste pode buscar um anticorpo ligeiramente diferente. Não quer dizer que seja um anticorpo neutralizante. Mesmo que fosse um anticorpo neutralizante, a gente ainda não sabe se ele realmente neutraliza, assim, em vivo. E a outra questão é que os testes, principalmente os testes rápidos disponíveis no Brasil, quando eles são aplicados a uma população de baixa prevalência, como é a população no sul do país, né? No Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, é inferior a 1% de prevalência. Um resultado positivo vai ter um valor preditivo positivo baixíssimo. Então, é bastante complicado essa questão no país, dos testes sorológicos. Eles estão sendo feitos aos montes, muita gente ganhando dinheiro, muita farmácia. Já perceberam a controvérsia do teste rápido? Então, agora os laboratórios anunciam como teste de laboratório, mas que na verdade é um ELISA, um outro teste sorológico. Às vezes é o mesmo teste rápido, que eles coletam o sangue e pingam no teste rápido, e você pode ver isso no laudo, pelo tipo do teste. E, assim, como recomendação geral, eu tenho que pensar o que eu vou fazer com o resultado desse teste, né? Se positivo ou se negativo, ele vai mudar minha conduta? No caso da questão da empresa, a recomendação é clara: não deve ser utilizado para definir retorno ao trabalho. Ele não quer dizer isso, isso ainda está sendo estudado. Para uma questão mais prática, se eu tiver com o resultado negativo, o que isso quer me dizer? Se ele foi feito para um paciente que está com sintomas, a chance de ser um falso, mesmo que ele esteja realmente infectado, a chance de ser um falso negativo é muito, muito alta, porque a sensibilidade do teste é baixa. Tem muita variação entre os testes. Foram empresas, algumas muito pequenas, empresas chinesas, que fabricavam outros materiais, que de repente, no momento da pandemia, começaram a produzir teste, e agora temos dezenas, centenas de marcas. Os Estados Unidos, o CDC recebeu elas no início da pandemia, e foi uma farra, e agora eles meio que bloquearam todas, fizeram elas buscar um Emergency Use Authorization. E então parece que está melhorando, com novas e melhores empresas entrando na jogada, mas ainda é um procedimento
eu diria, tem que saber o que está fazendo para pedir um teste sorológico, porque ele não faz o diagnóstico agudo, não se sabe se o diagnóstico que ele dá é verdadeiro ou não, e a conduta, no momento no Brasil, provavelmente deveria ser fique em casa de qualquer forma, independente do resultado do exame. E é isso que é o principal que não se faz. Né? No Brasil, mesmo as pessoas com testes positivos, seja por PCR, seja por teste rápido, seja por teste, seja lá qual for, ainda não estão. A questão mais básica, que é o isolamento e o bloqueio dos positivos, eu não tenho ainda sinais de que isso esteja acontecendo de forma efetiva no Brasil. A gente vê muitas notícias de pessoas que estão com resultado positivo e que mesmo assim quebram o isolamento ou negam a importância do vírus. Então, os problemas são muitos, tanto com o teste quanto com a conduta que se faz em cima desse resultado. Ricardo, possivelmente posso dar uma história breve. O poder do mercado é muito mais potente do poder da ciência aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, tem um botequim em Cambridge que foi fechado para servir sushi por causa da pandemia, mas foram com delivery e takeout. O irmão do dono do botequim foi médico em Nova York. Então, ele colocou no cardápio dessa botequim exame serológico de Covid e venderam pelo público. Sem licença. $140. E venderam um montão desses exames até o secretário de saúde da cidade de Cambridge notou isso e fechou o botequim. Mas coisas assim no mercado são muito comuns aqui nos Estados Unidos. Acho que igual no Brasil. E essa é uma contraforça em que temos que enfrentar. Rob, vocês estão usando o teste sorológico em Cambridge para reabertura? Não. Serológica é para pesquisa e para pacientes internados no hospital em que não sabemos que tipo de infecção respiratória que têm, que o exame do nasofarinx foi negativa, mas ainda temos suspeição que é COVID. Então, nesses casos específicos, pedimos um exame serológico, mas ambulatório, nunca. Fechamos nosso laboratório por ordens de exame serológico ambulatório, só pelos hospitalistas. Rodrigo, no Canadá? Não, no Canadá não está sendo usado, bem parecido com o que o Rob falou. João, Portugal, está se usando o teste sorológico para reabertura? Está mutado. Em Portugal está-se a usar sem grande sentido, não é? Porque realmente os laboratórios privados estão a fazer muito negócio com isso, mas realmente não se dá valor nisso nem para voltar ao trabalho, nem nada. Mas as pessoas fazem e há quem esteja a ganhar muito dinheiro com isso, mas o resultado disso propriamente não é nenhum, não é? Propriamente, não é? A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna não orienta a fazer para reabertura de atividades. Não, isso de maneira... Para fechar esse assunto, Ricardo, queria que tu me atualizasse. Eu li uma publicação tua recentemente sobre o Reino Unido ter comprado 2 milhões de testes ao custo de $20 milhões desses testes sorológicos. Acabou usando? Como é que foi? Não, isso aconteceu na Espanha também, aconteceu aqui no Reino Unido, né? Compraram, na verdade, no total, agora que apareceram todas as notícias, foram 4 milhões de testes. Porque no começo da pandemia precisava muito teste, e PCR é um teste difícil de fazer. Eu sei porque eu faço no laboratório, meu laboratório é em biologia molecular, é um exame de alta especialização, precisa de materiais, não é como um hemograma que você coloca na máquina e tem uma leitura automatizada.
E enquanto o teste rápido é muito simples, né? Pinga uma gotinha e tem um teste de gravidez. Então era muito... parecia muito fácil para ser verdade. E realmente o governo comprou e fez uma validação aqui na Universidade de Oxford e disse que nenhum poderia ser utilizado e estão tentando conseguir o dinheiro de volta. A Espanha fez o mesmo processo, começaram a distribuir, perceberam que a sensibilidade e a especificidade eram péssimos, pegaram de volta, mandaram de volta para o fabricante, pegaram um novo lote e também não funcionou. E todos esses testes hoje a gente está vendendo nas farmácias do Brasil a 150, 300 reais. Nossos pesquisadores de saúde coletivo estão usando esse exame serológico só para entender a seroprevalência nas populações, mas não é uma ferramenta clínica, é uma ferramenta de pesquisa. E atualmente, eu vou fazer uma essa semana, porque toda a nossa rede vai fazer um exame serológico, mas não vai dizer os resultados a ninguém. É só para pesquisa, para entender a prevalência de seropositividade. É isso que eu ia falar, Robert, que nas pesquisas de epidemiologia, que é um uso válido, esse resultado não deve ser dado à pessoa que faz o teste. Né? Porque no Brasil não foi essa a realidade. Porque como é um teste que tem um resultado em 20 minutos, eles fazem. Então, poxa, um teste com uma probabilidade de falso positivo de 1%, a cada 10 mil testes que você faz, né, já são 100 pacientes que você vai encontrar que não tem a doença. Mas, então, Ricardo, essa não é uma surpresa, porque o Brasil está impassionado com exames suplementários. E não importa por qualquer doença ou condição ou queixa, tem uma vínculo direta entre uma queixa ou uma ideia e um exame suplementário no mente do paciente brasileiro.